sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo Pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com um convidado, que é o Elder Clark, então ele vai nos ajudar nessa live, porque o nosso companheiro, né, o meu parceiro aqui de live, o Lucas Oliveira, ele está de licença paternidade, a Isabela, a filhinha dele nasceu, então a gente tem mais uma mascote no nosso clube, que é a Isabela. Ela nasceu, está tudo bem, mãe e filha estão muito bem, ela é muito bonitinha, ela é uma princesa. Então a gente queria desejar, né, a família do Lucas, né, que trouxe mais um anjinho para essa terra. Parabéns pelo nascimento da Isabela. Então, por isso, o Lucas não vai estar aqui na live hoje e talvez, provavelmente, na semana que vem não. Também porque ele vai estar ajudando a sua esposa, né? Ele já tem 2 filhas e agora tem a terceira, que é a Isabela, ajudando a cuidar dela, né? Nesses primeiros dias de vida dela aqui na Terra. Então, hoje, para começar, nós vamos conversar sobre um atributo de Jesus Cristo que eu acho que, como eu falei, né? Todo mundo eu acho que gostaria de ter esse atributo, mas que não é um atributo fácil da gente, não é normalmente muito fácil da gente segui-lo, que é ser gentil. Então, o que é gentil? Que expressa a gentileza, amabilidade, graciosidade, que se comporta de uma maneira encantadora e educada, encantador, amável. Então, essa é a definição, né, de ser uma pessoa ou de ser gentil, né? E a gente vem na história de Cristo, né, que ele era uma pessoa gentil, mas tinha momentos que ele era um pouco mais ríspido, né? Porque ele tinha que ser. Então, será que a gentileza é fácil da gente cumprir? Será que é fácil? Quem não admira, né? Vamos ver na nossa mente. Quem não admira quando a gente vê uma pessoa gentil, quando a gente vê uma pessoa amável, agradável, né? Nossos olhos se enchem, né? A gente fica, nossa, que pessoa agradável, que pessoa, né, boa da gente ter uma relação. Então, esse é o atributo, né, da gentileza, né? Da gente teria uma sociedade muito melhor se todos conseguíssemos alcançar ou usar isso em nossa vida, que é ser gentil. Mas não é fácil. E por que Cristo conseguia, né? Ele era filho de Deus. Mas eu conversando, né? Estava até conversando com meu esposo, com meu marido, sobre a gentileza dos momentos que Cristo não foi, porque a gente pode dizer assim, Sara, mas no momento lá do templo ele não foi gentil. Quando ele falava com os fariseus, ele não era gentil, porque ele dizia, você está pecando. E quando alguém normalmente te ataca ou diz um defeito teu, tu não acha que aquela pessoa é gentil. Tu, ao contrário, tu diz, nossa, que pessoa ríspida, que pessoa grossa, né? Como que ela tá colocando os meus defeitos assim na frente de todo mundo, né? Mas se a gente olhar a parte da gentileza dele usar, ele só fazia isso porque ele se importava com as pessoas. Se ele não se importasse com elas, ele nem ligava, né? Ele nem ligava para os fariseus, ele nem ligaria para as pessoas que estavam profanando o templo. Porque a gente tem que entender que as pessoas estavam profanando o templo, não só profanando o templo vendendo. Eles estavam afastando as pessoas pobres de lá, porque como as pessoas pobres não tinham dinheiro para comprar as coisas que eles estavam vendendo, eles não deixavam as pessoas pobres ir adorar a Deus dentro do templo. Então, eles afastavam. Então, não era só uma questão de mercado de venda, né? Mas era uma questão de que estavam afastando as pessoas que gostariam de entrar lá dentro e adorar a Deus. Então, nesses momentos, realmente, ele não foi tão gentil, não foi manso nas suas palavras, ele teve que ser mais ríspido em suas palavras, mas, mesmo assim, ele foi gentil, porque ele demonstrou o amor que ele tinha pelas pessoas. E num modo talvez mais ríspido, mas o amor que ele tinha por elas, porque ele se importava com elas e queria o melhor para elas, ele respondia a elas, né? Ele né, instigava, dizia, olha, você está pecando, você não está fazendo certo, você tem que melhorar, né? E isso normalmente a gente não leva, né? Hoje em dia a gente não leva para o lado gentil de uma pessoa, a gente não diz que uma pessoa é gentil se a pessoa fala,
nossos defeitos, né? Se a pessoa nos diz que a gente está pecando, né? Que a gente está sendo, né? Que não está seguindo a Deus, a gente não considera isso. Mas a gente, essa é a questão, a gente tem que pegar a gentileza no total, né? Não só no que nos cabe, ou no que nos cabe, ou que nos agrada aos nossos olhos. A gente tem que olhar a gentileza no que agrada aos olhos de Deus, e não a nós, né? Se a gente... não as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Então, Cristo, ele foi gentil em toda... Se a gente olhar toda a história dele, né? Ele sempre era muito gentil. Nas parábolas, ele estava a explicar de um jeito fácil, de um jeito que as pessoas entendessem, né? Ele não agredia, dizia, tu é burro, né? Como que tu não sabe? Ele era um professor, ele ensinava, ele tinha toda a paciência para fazer isso. Então, ele usava essa gentileza dele, era amável com as pessoas, era caridoso com as pessoas, ensinando-as, né? E então, ele usava a gentileza para isso, porque é um modo mais fácil de tu chegar nas pessoas. Imagina se os missionários chegassem na casa das pessoas agredindo elas, né? Dizendo que elas são pecadoras, que elas têm que se arrepender, que eles não iam conseguir alcançar ninguém, ia ser muito difícil. Então, os missionários são ensinados a ser gentis com as pessoas. Nós, membros da igreja, acho que um dos atributos que as pessoas falam lá fora, né? Que as pessoas que não são membros sempre falam, nossa, vocês são um povo amigável, um povo gentil, um povo que ajuda, né? Esses normalmente são os atributos ou são as qualidades que a sociedade, que não é membro da igreja, fala sobre os membros da igreja. Vocês são pessoas que estão sempre educadas, né? Então, a gente só tem que continuar isso. Então, o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo aqui na Terra é para que a gente fosse gentis com as pessoas, amáveis, mas também que a gente se importasse com elas. Então, a Catiane escreveu, tem um cara famoso em São Paulo, conhecido como criador das frases. Gentileza gera gentileza, José Damítrio. Eu também acho que gentileza gera gentileza. Helder Calco, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar dessa live. Realmente, os missionários da igreja, quando a gente conversa com as pessoas tiveram contato com os missionários, eles dizem essa frase. Eles são muito educados. São muito gentis, muito educados. Na verdade, os missionários, como eles carregam o Espírito do Senhor com eles o tempo todo, devido às orações que eles fazem, por se importar com as pessoas, por ler as escrituras, eles possuem realmente um espírito mais elevado. E isso faz com que eles sejam gentil com as pessoas, mesmo que as pessoas sejam ásperas com eles, né? Bom, o Jesus Cristo, no caso, ele como filho de Deus, ele tinha esses atributos aí que já veio com ele, já da pré-existência. Ele demonstrava essa gentileza sempre quando ele manifestava o que nós chamamos de compaixão. Ele tinha compaixão das pessoas e, por causa dessa compaixão, ele era gentil com as pessoas que sofriam, as pessoas que eram, digamos, cegas, pessoas que tinham problemas com espíritos imundos que penetravam dentro do corpo deles. Ele fez pessoas andarem quando eram coxos e não conseguiam andar. E assim ele fez vários milagres baseado nessa compaixão que ele tinha com essas pessoas. E ele realmente era um pouco mais ríspido com as pessoas que eram como víboras, né? Como ele mesmo dizia, víboras. Eles tinham uma aparência como sepulcro caiado dentro do cemitério, né? Tudo bonitinho porque está caiado e tal. Mas ele não mentia. Ele sempre dizia a verdade. Então, uma das coisas que a gente tem que se preocupar, para a gente poder ser gentil, a gente não precisa mentir, a gente não deve mentir. A gente tem que ser gentil dentro da verdade, né? Existem algumas coisas que nós chamamos de cavalheirismo, principalmente os homens têm esse cavalheirismo natural, muitos deles têm instintivo isso, para com as mulheres, né? Quando eles cedem o local para as mulheres, quando as mulheres estão grávidas, eles oferecem para ficar na frente, mesmo antes de ter essas regras que a gente vê hoje em forma de lei que os municípios fazem, dizendo que tem que ter fila para os idosos, para as pessoas que têm crianças, pessoas que estão grávidas, etc, etc. E contudo, ainda nessa fila, ainda tem gente que fica atrás, né? Às vezes pessoas bem doentes ficam bem atrás e os menos doentes ficam na frente.
E às vezes a gente vê uma gentileza, né? A senhora não está bem, a senhora pode passar para frente aqui que eu estou bem. Né? Então, isso é uma gentileza. Então, as pessoas, às vezes, a gente não tem a certeza absoluta se as pessoas que estão oferecendo um banco no ônibus estão fazendo aquilo porque querem cumprir uma lei ou que aquilo vem do coração, né? Então, quando não tinha lei, era muito fácil ver que as pessoas que faziam de coração. Não tinha nenhuma mulher em pé. Se todas estavam sentadas porque os caras levantavam para elas sentarem. É uma gentileza, é um cavalheirismo que havia naquele tempo, né? Havia coisas mais, né? Tinha homens que abrem a porta para a esposa entrar, ou alguma pessoa, mulher, tal. Isso já virou até uma etiqueta em determinadas épocas, né? Que às vezes o pessoal via um fazendo e fazia o mesmo, né? Então seria um cavalheirismo, a polidez, né? A gente pode, dentro da verdade, ser gentil, sim. A gente pode responder a pessoa de maneira que a pessoa não se magoe. Então, isso é uma prática que nós membros da igreja, principalmente os homens de sacerdócio, vêm tendo ao longo da sua vida com respeito a como responder algo meio né, direto ou caluniosos contra nós. Porque quando uma pessoa ela nos acusa de algo que não é verdade, sobe nosso sangue e a tendência que nós temos como homem natural é dar uma resposta à altura ou até mais dolorida em cima daquela pessoa. Então, existe uma coisa que nós chamamos de autocontrole. Esse autocontrole, ela deve ser exercitada, a gente não nasce com isso. A gente, com o tempo, vai aprendendo a como responder às pessoas que estão nos ofendendo de uma maneira não grosseira. E isso algo que vai fazendo parte da nossa vida. Uma das coisas que nos ajuda muito é a gente não ter inimigos, né? Quanto menos inimigos tiver, quanto menos gente que não gosta da gente, menos ataque a gente vai ter, obviamente, né? Mas Cristo, na época, ele era atacado porque ele estava restaurando um evangelho que havia sido perdido e ele estava também substituindo um evangelho mais verdadeiro, mais de amor do que um evangelho que é apenas cumpridor de regras, como era antigamente, tinha assim um rol de conduta que as pessoas tinham que ter, e ele tinha que mudar isso tudo para a maneira que era antes de Moisés, né? Porque antes de Moisés era como Cristo ensinou. A gente vê pelo livro de Éter, o livro de Mormon, a gente vê relatos a respeito de como as pessoas se comportavam naquele tempo. Aí, por causa da maldade das pessoas, porque eles estavam querendo adorar mais ídolos na época de Moisés, aí o Senhor deu uma lei muito dura para aquele povo, que serviu como um aio para a vinda de Cristo séculos depois. Então, Cristo tinha que mudar. Então, ele tinha oposição. A principal oposição que ele tinha era a própria organização religiosa que tinha na época, que era dominada pelos fariseus, que era uma das facções, digamos assim, digamos assim, um movimento dentro do judaísmo da época, porque tinha os publicanos, tinha os essênios, né? Tinha outros ramos, né, que também procuravam seguir as leis de Moisés. Mas esses fariseus eram os mais duros, eles eram mais contundentes. E eles estavam rejeitando Jesus Cristo. E essa rejeição fez com que Jesus Cristo ele tornasse mais ainda essa questão de polidez, de amor às pessoas. Ele muitas vezes ele demonstrou assim, na compaixão que ele tinha, um amor genuíno pelo ser humano. Eu acho que ele não faria o que ele fez, de ter sofrido daquela forma que ele sofreu, para que a gente se arrependesse, pudesse ser livre das consequências desses pecados que a gente fez, no caso, né? Então, ele sempre convidou as pessoas a se arrepender e continua convidando as pessoas a se arrepender através do sacerdócio que está hoje na Terra, desde que a igreja foi restaurada. Embora a gente saiba que muitos outros homens de coração honesto, que tentaram organizar a igreja deles, os homens, que eu digo, que foram gentios, e que o Senhor ele tinha predito que os gentios iam ser, que eram os últimos, seriam os primeiros agora, né?
Então, na coligação de Israel, nós estamos, cada dia que passa, colocando mais gentios dentro da igreja verdadeira. Bom, Jesus Cristo, ele usava a parábola. Você comentou sobre parábola. Parábola é uma maneira gentil de falar. Então, ao invés de você dizer, você está errado por isso, por aquilo, por aquele outro, ele conta uma parábola que vai demonstrar sobre aquilo que ele está querendo dizer. Então, ele disse várias parábolas sobre a semente, por exemplo. Ele estava dizendo que cada um ali tinha um coração diferente do outro. Cada um tinha um coração que era um pouquinho de terra, cuja semente, que era a palavra, era colocada naquela terra. E ela germinaria de acordo com a qualidade daquela terra. E mesmo as que germinaram, ele ainda disse que nem todos seriam 100%. Alguns seriam 30%, 60% em qualidade perante Deus. Aí, quando ele queria falar sobre comparar o reino de Deus, né? Quando ele falou sobre o filho pródigo, ele estava dizendo que mesmo que a pessoa faça um montão de erros na vida dele, ele ainda pode voltar e ser aceito pelo Pai Celestial, embora ele tenha um risco muito grande de perder a sua herança. Ele ele não pode ganhar talvez o mesmo que ganhou os outros, né? Porque ele esbanjou a herança dele, o tempo dele, né? Mas tem uma outra parábola que ele fala sobre as pessoas que são preguiçosas. Então, ao invés de dizer para todo mundo, vocês são os preguiçosos, tal, tal, e o que ele fez? Ele contou uma parábola em que dizia assim, que para alguns ele deu um X de dinheiro, para outros mais um X de dinheiro, e teve um lá que pegou um dinheiro desse. Então, o nome da moeda na época era diferente do que hoje, né? Mas vamos falar dinheiro que todo mundo entende. Então, aquele que ganhou 5 dinheiros, quando o rei foi embora, ele multiplicou. Ele fez aquele dinheiro multiplicar pelo dobro. Aquele que tinha menos 3 também multiplicou pelo dobro. Mas aquele que tinha um só, pegou e rolou num pano e guardou para devolver para o rei. E o rei amaldiçoou ele por causa disso. Então, ele quis dizer que as pessoas que são produtivas, as pessoas que trabalham, as pessoas que não são preguiçosas, elas se desenvolvem muito mais, né, na Terra. E Jesus Cristo também se pode dizer que ele foi gentil no sentido de ensinar preceitos que hoje nós consideramos como preceitos psicológicos. Algumas pessoas até dizem que Jesus Cristo foi o maior psicólogo do mundo, né? Quando ele dizia certas frases para as pessoas, como tenha bom ânimo, né? Ele falou várias vezes, tenha bom ânimo, quando as pessoas estavam tristes por vários motivos, né? E quando ele falou daquelas frases que ele dizia assim, olha o lírio do campo, como são bonitos, olha como a natureza é linda, etc, etc, e que eles não precisam trabalhar e vivem bem, e são cuidados pelo Pai Celestial, né? Então ele diz que não devemos nos preocupar com as coisas que vão acontecer amanhã. Ele dizia que cada dia tem o seu mal. Então ali ele estava consolando as pessoas, é uma maneira gentil que ele estava fazendo, para as pessoas observarem que são ajudados pelo Pai Celestial quando ele pede. Aí ele falou no Sermão da Montanha, quando você bate a porta dele, ele abre. E qual é de uma mãe que um filho pedindo pão para dar uma serpente, né? Lembra que ele falava essas coisas? Então era uma maneira bastante gentil de confortar as pessoas. Porque confortar as pessoas é uma maneira de gentileza que ele tinha, né? Então, eu acho que a nossa vida aqui, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, a gente pode sentir-se bem melhor, porque cada vez que a gente ajuda alguém, ou pela compaixão, ou apenas porque a gente está sendo mandado por Jesus Cristo, a gente ganha um sentimento muito saboroso na nossa mente. A gente gosta muito do resultado que dá. E as pessoas dizem para a gente muito obrigado. E alguns não dizem obrigado, mas a gente nota que está agradecido pelo que a gente faz pela pessoa, mesmo que não diga obrigado. E também a gente não faz as coisas como cristão já desejando que a pessoa agradeça logo ali adiante, né? Basta a gente ver que a pessoa está indo bem, que saiu daquele marasmo, que está numa boa, né? Tanto financeira como espiritualmente, né? A gente já fica feliz. Ainda mais se for parente, filhos,
tios, mães, etc, etc, né? Jesus Cristo ensinou tudo isso. É a maneira gentil que ele agia e continua nos ensinando. Uhum. A Catiana falou, no Japão, 13 de novembro é conhecida mundialmente como Dia da Gentileza, quando grupos se reúnem para discutir o assunto. Foi oficializado em 2000. A data traz reflexão a respeito de um tema importante, a gentileza. Essa característica humana que engloba bondade, generosidade, amor e afeto. A qualidade de ser gentil, de ser acolhedor e doador. Amável, um aspecto a ser celebrado, a ser construído em cada um de nós. A Fernanda falou, por vezes já nem ligo mais quando me tratam com rispidez. Eu aprendi que eu preciso fazer fazer minha parte sem esperar que os outros façam a mesma coisa. Mas sabe, Fernanda, que isso é interessante, né? Quando a gente trata uma pessoa, quando a pessoa não é gentil com a gente devolve com gentileza, a pessoa se constrange. Acho que todo mundo, não sei aqui, mas passou por experiências de que a pessoa estava super, né, ríspida com a gente, e a gente foi lá e deu, né, fez uma gentileza, falou de um jeito manso, ou agradeceu, e a pessoa completamente mudou. Tu consegue destruir, vamos dizer assim, desconstruir a pessoa, né, com a sua rispidez, quando a gente ataca a pessoa sendo gentil, vamos dizer assim, não ataca, mas trata a pessoa sendo gentil. E isso é uma coisa que está acontecendo muito no mundo, né? Acho que ela estava falando dos povos do Japão, o Oriente, né? Quem conhece o pessoal, eu conheço algumas pessoas da Coreia do Sul, e elas são extremamente gentis. Elas, assim, na igreja, né? Elas tratam a gente, são muito queridas, assim, são bem gentis, né? Cumprimentam. O jeito delas se portarem, né? Com uma humildade, querendo aprender. Quando alguém fala alguma coisa, eles ouvem, eles prestam atenção no que a gente está falando, né? Ou não, ou, né? Mesmo que a gente não esteja certo, mas eles prestam atenção. E o jeito deles falarem, eles falam mansamente, né? Eles falam gentilmente com a gente. É bem interessante ver. Eu não conheço, claro, todo mundo, não acredito que todo mundo da Coreia, todo mundo do Japão, todos sejam gentis. Mas isso é uma cultura deles. Eu acho que é uma do pessoal do oriental. Faz parte da cultura deles, faz parte já do, como se diz, do caráter deles, faz parte da construção deles, esse atributo, né? Mesmo que eles não tenham nascido no cristianismo, né? Eles têm esse atributo que vem com eles de gerações e gerações e que é ensinado e que eles valorizam muito esse tipo de atributo. As pessoas às vezes falam assim, mas eles são submissos, eles abaixam a cabeça, né? Quando vão cumprimentar as pessoas, eles abaixam a cabeça, modo de submissão, né? Estão sendo... E não, isso é uma gentileza, né? É dizer, eu estou disposto a te ouvir e você está disposto a me ouvir e nós dois juntos vamos juntos, né? Não é eu sou maior do que você ou você é maior do que eu, né? É interessante o povo, é interessante olhar como eles lidam até entre os filhos. Eles são sempre muito... Eu nunca vi nenhum brigando com seus pais ou coisas assim. Eles são bem gentis, né, no seu trato. Em casa eu não sei, mas na rua é assim que eu vejo, né? Mas hoje em dia eu acho que o que está mais sendo atacado por Satanás, principalmente nos países ocidentais, né, é a gentileza, né? A gente está... é difícil quando a gente está numa discussão, quando alguém está sendo injusto com a gente, quando alguém está sendo ríspido com a gente responder com gentileza. A gente acaba respondendo igual ele está nos respondendo, né? A gente acaba fazendo a mesma coisa, seguindo o que a pessoa está fazendo. E é difícil a gente parar e pensar e dizer, não, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser amável com a pessoa, eu tenho que mostrar para ela que ela está errada, como Cristo mostrava, mas com amor, com gentileza, né? Sendo amável com a pessoa. E hoje em dia não é. E uma das coisas que mais eu vejo atacando
E principalmente, infelizmente, as mulheres, né? Eu vejo, não, como falou o Ader Clark, querendo desconstruir as partes gentis que os homens nos fazem, dizendo que isso é machismo, né? Eu vi um episódio, né, que fazem, né, assim, me prove que eu estou errada, né? Eles põem uma mesa na rua e aí põe um assunto específico e diz assim, me prove que eu estou errada. E as pessoas vão lá tentar provar para aquela pessoa que está sentada que ela está errada. E eu já vi, né, um episódio que dizia sobre o machismo, né? E a moça que falou, não, porque os homens são machistas. Ela falou, o que eles são machistas? Ah, porque eles querem abrir a porta para mim. Eu não quero que eles abram a porta. Não é machista, direitos iguais, né? Eu quero os direitos iguais. Aí eu falou, quais os direitos iguais? Ah, porque eles acham que eu sou menos porque eles têm que abrir a porta para mim. Pagar o restaurante. Coisas assim que eu acho que isso é uma gentileza, que eu acho que isso é uma demonstração de amor, e elas falando que era o contrário, que isso era ruim, que não era bom. Aí uma chegou a falar assim, eu quero servir, eu quero ir para a guerra. Eu acho que todas as mulheres tinham que servir, que nem os homens. Por que eles não querem? Aí assim, ó, tu está achando ruim que os homens estão sendo gentis e querendo dar sua vida por nós, pelas mulheres, isso é ruim? Você está dizendo que isso não é gentil, que isso é ruim, que é ruim esse tipo de coisa? Então, a desconstrução hoje em dia, né, da gentileza, que as pessoas não devem ser gentis. Quantas vezes a gente não vê na internet, alguém foi racista, que é uma coisa horrível, que a gente não deve ser nunca, jamais. Então a gente tem que dar um tiro na pessoa. Em vez de ser como Cristo, ensinar para a pessoa que ela está errada, não, vamos lá dar bater na pessoa. Ou a pessoa, né, fez alguma coisa. Não, a gente resolver batendo, em agredindo fisicamente ou em palavras, né, na internet, a gente vai lá e agride em vez de ensinar a pessoa. Não, você está errado, né? Os preceitos são esses, porque você está pensando assim, você não tem que pensar assim. As pessoas já partem para agressão, elas não querem ser gentis. A gentileza sumiu do mundo, né? Ela sumiu do nosso vocabulário, infelizmente. A gente vê pessoas não ligando mais um para os outros, né? Pensando só em si, no trânsito, né? Se eu deixar aquela pessoa passar na minha frente, eu vou perder 1 segundo da minha vida, então não vou deixar. Aí acaba criando confusão, acaba criando briga por uma coisa inútil. Por que eu não posso ser gentil? A gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, a pessoa está com mais pressa do que a gente. A gente pode ter uma pessoa doente dentro do carro, que ele precisa ir para o hospital. Às vezes tem um filho que está precisando em algum lugar. A gente não sabe quais são as situações, né? Mas a gente só olha para nós e não quer ser gentil. A gente só quer as coisas da vida, né? Nossos afazeres da vida nos tiram essa gentileza, nos tiram a gente ser amável com as pessoas, nos tiram a gente tentar explicar para as pessoas porque elas estão erradas. A gente só quer ganhar e pronto. A gente só quer ganhar o debate e pronto. A gente só quer que as pessoas enfiar coisas na cabeça das pessoas, né, conseguisse abrir a cabeça dela e enfiar sem explicar, sem tentar um diálogo com as pessoas. Então, hoje em dia, o diálogo está muito difícil. E Satanás, ele usa muito disso, né? Ele usa muito tira esse atributo de Jesus Cristo que é tão importante, que é a gentileza, que é sermos gentis e amáveis com os outros, para nos desconstruir, para nos destruir, né? Para que a gente se destrua. Quantas vezes a gente não viu marido e mulher brigando e acaba a gentileza dentro de casa e acaba que os filhos ouvem e aí todo mundo acaba brigando e acaba a separação, porque um não conseguiu compreender o outro, porque um não conseguiu ser gentil com o outro, porque um foi mais ríspido com o outro, e o outro se ofendeu, e aí foi mais ríspido ainda, e aí virou uma confusão. E isso acontece muito com nossos filhos, né? A gente tenta explicar quando eles são né, um briga com o outro, e aí começa a brigar e começa a um implicar com o outro, e a gente tenta mostrar para eles, olha, vocês são irmãos, vocês têm que, né, serem amáveis uns com os outros, né, e não ser ríspido e não ofender uns aos outros ou bater ou outras coisas. Então, esse atributo de Jesus Cristo, ele está faltando muito hoje em dia no nosso mundo, né? Entre os nossos governantes, entre a nossa sociedade, às vezes na igreja, né? Por uma paixão política, ainda mais hoje em dia,
a gente acaba ofendendo a outra pessoa, a gente acaba excluindo a outra pessoa, porque a gente coloca acima de Deus, a gente coloca outras coisas, né? A gente coloca a minha vontade de estar certo, a minha vontade a minha vontade de querer ganhar o debate, de querer ganhar, e a gente acaba ofendendo, a gente acaba até, como eu falei, até falando que as pessoas, nossos irmãos, às vezes de igreja, devem morrer, porque ele pensa diferente da gente. Eles devem ser calados, porque eles pensam diferente da gente, né? Em vez da gente tentar construir, a gente tentar viver em sociedade, aceitando as diferenças das pessoas, a gente não está usando a gentileza, a gente está usando a força, né? A força do calar, a força do excluir, a força do não falar mais, né, com a pessoa. E isso que a gente tem que melhorar como sociedade. E a gentileza faz parte, isso é um atributo que, se a gente observar as sociedades que são mais gentis, que usam esse atributo mais, elas prosperam mais. E as sociedades que não usam esse atributo, ou que já perderam grande parte deles, elas se destroem, elas são miseráveis, né? Elas não prosperam. E nem a igreja consegue prosperar. Então, aonde não há gentileza, aonde não há um estado das pessoas amáveis, das pessoas entenderem que há diferenças, não há cristianismo, né? Não tem como tu ter o cristianismo em sociedades assim. Uma frase que eu sempre ouço falar dentro do movimento escoteiro, né? Se você quer ser feliz, faça a felicidade dos outros, né? A frase é essa aí. No livro de Mórmon, ali em Terceiro Néfico, quando Jesus Cristo ele esteve aqui nas Américas, ele falou algo assim bem contundente ali, né? Bem contundente mesmo. Ele disse o seguinte: cessai com as discórdias, com as contendas entre vós. Porque as contendas que havia entre eles, a discórdia que havia entre eles, acabava com a gentileza, né? Porque eles ficavam mais querendo se vingar do que o outro falou, do que procurar pacificar, né, o que estava acontecendo. Por isso que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, tanto para os nefitas aqui na América, quanto para o pessoal lá judeu, que bem-aventurados são aqueles que são pacificadores, né? E prometeu bênçãos para essas pessoas que têm essa tendência de se pacificar. Agora, discordar. Bom, discordar é normal, as pessoas discordarem em ponto de vista e tal. Mas você, quando usa um parâmetro igual para todo mundo, então esse parâmetro tem que ser usado por todos para parar de discordar. É como se fosse uma régua. Imagina, antigamente as pessoas mediam as coisas com vários padrões. E hoje a gente sabe que tem padrão métrico, tem padrão de polegada. Na escritura falava em côvados, né, que era essa distância que era côvados. E outras maneiras de mencionar. Temos milhas, temos léguas e tudo mais. Então, para poder ficar fácil, tem que criar um padrão. Então, cada país cria um padrão. O padrão no Brasil, por exemplo, é metros, né? E quando se fala em terras, hectares, que é uma medida de padrão. Então, o padrão para as pessoas não viverem em discórdia dentro da igreja é o evangelho puro de Jesus Cristo. Porque as pessoas, quando eles vivem dentro desse padrão, eles não vão sair, não vão brigar. Porque a doutrina é tão simples e tão fácil, né? Não é nada complicado. Quando as pessoas complicam, aí começa a entrar em verdades no meio, né? Interpretações e coisas que a pessoa imagina e tal. Uma vez porque a gente teve uma época muito grande de falta de revelação, né? E por causa dessa falta de revelação que houve na Terra por quase 2000 anos, as pessoas começaram a inventar doutrinas à sua maneira, interpretar a Bíblia da maneira que ele achava, às vezes não por maldade, mas por querer acertar, né? Mas hoje não. Hoje nós temos a plenitude do Evangelho. O livro de Mórmon caminha lado a lado com a Bíblia, porque os dois, falando do mesmo assunto, é como se fossem duas testemunhas sobre o mesmo assunto. Então, hoje, quando você vai no tribunal e você leva uma testemunha, é meio duvidoso. Levar duas para testemunhar
o mesmo assunto já tem outro peso, né? Então, é assim que a gente tem que se comportar. Então, a discórdia que havia na igreja, dentro da igreja, podia ser por pontos doutrinários, mas também podia ser briga de família, discussões entre as pessoas, assim, que às vezes acontecia, né? E essas discussões que às vezes dentro da família pode criar o que nós chamamos de ressentimento. Esses ressentimentos, eles podem provocar dores nas pessoas. E essas dores, elas podem se intensificar ao longo do tempo e ir se acumulando. Cada vez que é ofendido por essa pessoa, lembra de todas as ofensas do passado, aí a pessoa fica muito mais ríspido, né? Perde toda a noção de gentileza. E muitas vezes as pessoas só conseguem ser gentil quando ele recebeu uma gentileza antes, né? Ninguém consegue ser gentil com uma pessoa que não gosta. É uma coisa natural do ser humano, né? Então, vou contar para vocês algo rápido aqui. Um dos profetas, que infelizmente me fugiu o nome da cabeça, não sei se era Lawrence Snow, os profetas antigos, lá no começo da igreja de Jesus Cristo na restauração, depois de Joseph Smith, né? Passou Brigham Young e teve outros. Um desses, ele estava no escritório, chegou o secretário dele, largou um jornal na mesa e disse, leia. E aí ele foi lá e começou a ler o jornal. E o jornal estava falando sobre ele, o profeta da igreja, falando mal dele, com calúnias, com defamações, com coisas horríveis, que fez o sangue dele subir a cabeça e ficou com uma raiva tão grande que ele chegou a cerrar as mãos de raiva. E ele sentiu a vontade imensa de sair dali e ir lá dar um murro na cara do jornalista que escreveu aquelas calúnias todas, defamando ele e defamando também a igreja. Um jornal local da cidade, era em Salt Lake, quase todo mundo era membro da igreja lá, mas tinha algumas pessoas que não eram membros, mas que trabalhavam em jornal, trabalhavam aqui e ali. Aí ele ficou profundamente irritado, profundamente triste, a ponto de ele orar ao Senhor, pedindo para se livrar daquela amargura, daquela tristeza que ele estava vivendo, aquela vontade de se vingar que estava tendo. Né? E aí veio um sentimento, depois de orar alguns dias, o sentimento é o seguinte, que ele, como um profeta, como um homem do sacerdócio da igreja, ele não podia ter sentimento de rancor contra um inimigo, haja visto que o próprio Jesus Cristo mandou bem dizer os inimigos, né? E aquela pessoa está sendo o inimigo dele naquele momento. Aí o que ele fez? Ele pensou assim, o que eu estou sentindo deve vir do Espírito Santo e ele tem razão. Aí ele pegou, botou a roupa, tal, terninho, tudo, foi lá no escritório, lá no jornal e falar com esse jornalista que escreveu as infâmias contra ele, as calúnias contra eles, as calúnias contra a igreja na qual ele dirigia, como profeta, como presidente da igreja. Ele chegou e olhou para a cara daquele homem, ficou com uma posição sisuda, assim, já com uma sensação de que ele estava querendo se defender se caso houvesse uma agressão. Aquele jornalista ficou nesse sentido, ficou na defensiva, né? Aí o profeta chegou e olhou bem para ele e disse o seguinte, eu vim aqui para pedir desculpa a você, por eu ter sentido raiva de você, por sentir vontade sentimento de vingança contra você. Isso não estava certo. Eu quero pedir perdão para você por eu ter sentido isso. Olha só o que ele fez. E aí ele foi embora. Ele disse que sentiu um certo alívio de ter desabafado. E aí vem lá o secretário de novo, joga o jornal na mesa dele. Olha o que aquele repórter escreveu. Ele abriu assim e o repórter se retratou e falou bem dele, dizendo, entre as coisas, que ele estava se baseando em fatos reais, que ele não tinha certeza que era verdadeiro. Depois ele foi buscar mais informação, ele viu que tudo que ele escreveu não era verdadeiro e pediu desculpas e fez dali em diante, ficaram amigos, né? Por causa disso aí. Então, realmente é difícil. Até mesmo um profeta teve dificuldade. Eu acho que, pensa, Cristo também teve dificuldade.
de ver aquelas pessoas caluniando ele. E na hora que eles prenderam ele, de ver aquele mesmo povo que soltava ramas pelo chão e que dizia Hosana, Hosana para ele quando ele estava entrando dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Aquele mesmo povo dizendo que era para soltar um ladrão em vez dele. Em vez dele. Barrabás. Esse Barrabás aí, ele não era um bandido no sentido de era roubar, ele era um bandido porque ele era contra Roma. Ele era uma espécie de ídolo também lá entre eles, de alguém que queria libertar o povo. Então eles viram que Cristo não ia fazer isso, que não ia liberar eles dos romanos, então pediram para liberar o Barrabás e deixar Jesus Cristo ter a sorte que levou. Embora a gente sabe que foi predito que isso ia acontecer, que isso seria a maneira de ele fazer a expiação para todos nós. Agora, devo lembrar para vocês que ele foi ríspido algumas vezes ali, como aquela de chicotar as pessoas no templo, ele chamava o pessoal todo de víboras, o pessoal lá do Sinédrio, lá, e todo aquele pessoal fariseus, e chamou eles de várias coisas assim, para provocá-los mesmo. Porque se Jesus Cristo não provocassem eles, eles não iam lançar mão contra ele para matá-lo. Senão ele não podia cumprir a missão de expiação, entende? Isso que eu estou falando para vocês, agora nesse momento, é algo que eu li, não sei se foi em Jesus ou Cristo, que eu li em algum lugar a respeito desse sentimento, né, que ele poderia se salvar, ele poderia ter evitado ser gentil, né? E você sabe que a palavra gentil, ela é muito usada também, saindo um pouco dessa área de Jesus Cristo ali, mas também em comércio. Eu lembro que eu trabalhava em vitrinismo e as balconistas que vendiam na loja lá, elas eram ensinadas pela gerente que elas tinham que ser amáveis, tinham que ser assim muito polido com as clientes, não ser uma pessoa chata para os clientes, porque tinha que gerar lucro, tinha que vender. E se ela fosse assim, essa pessoa está aqui só manda tirar as coisas da prateleira, depois desdobra tudo em cima do balcão, depois tem que estar dobrando tudo, não comprou nada, né? E essas chatas que vêm para cá, elas não podiam dizer nada disso. Elas diziam nos bastidores lá dentro, né? Na hora do lanche, uma para outra, elas ficavam bravas lá, porque as mulheres lá, só escolhiam, mas não levavam nada, às vezes. Então, mas tinha que manter. Então, a mesma coisa acontece na publicidade. Esse pessoal do turismo, a gente vai no Japão, como você falou agora, vai na Coreia, a gente vai nos países orientais, eles são muito polidos, porque ali é o ganha-pão deles também, né? Que vão olhar em lugares turísticos lá dentro. Então, eles são ensinados a serem polidos. Aí chega um momento que eles são tão polidos com as pessoas, tão amáveis, tão gentis com as pessoas, que aquilo já fica fazendo parte da personalidade da pessoa, né? A pessoa já gosta tanto, e houve também a gentileza dos turistas, né? Dizer, muito obrigado, você me ajudou muito, se não fosse você e tal, né? E isso também agrada a pessoa que está ajudando, que está sendo gentil às pessoas. Então, ela tem um retorno. A gentileza, ela gera realmente um retorno muito bom para o nosso coração, né? Por isso que a gente tem que sempre ser gentil com todo mundo. Mesmo não desejando ser gentil, mas a gente achando que a pessoa não merece, mas mesmo assim tem que ser gentil. É isso aí. A Catiana falou, o apóstolo Ulisses Soares disse, emocionado em um devocional, que o profeta Nelson cada dia se parece mais com Jesus Cristo. O presidente Nelson é muito calmo, gentil e doce e amável. Eu também acho, que na verdade todos os profetas são, né? Quer dizer, tem uns que são, mas eu gosto muito do Elder Holland. Agora ele tá, né, em licença, mas eu gosto muito dele, porque ele, ao mesmo tempo que ele é gentil, ele também às vezes nos repreende, assim, que a gente
né? Quando ele vai falar na conferência, assim, isso é para mim, né? Ele fala umas coisas assim certeiras, né? Mas ele sempre com, eu não consigo ficar brava com ele, né? Porque ele é o semblante dele é de ser uma pessoa gentil, de ser um pai que está querendo nos ajudar, né? De ser realmente parecido com Deus, tá dizendo tá nos repreendendo, mas com amor, sendo amável, né? Dizendo, vocês estão fazendo errado, vocês têm que, né, melhorar. Mas sempre com amor, sempre com com coração. Ele chega a chorar muitas vezes, né? Ele se emociona muitas vezes quando ele fala. E isso eu gosto muito dos discursos dele. Eu não consigo ver alguém ficando bravo com ele por ele falar alguma coisa, porque eu consigo ver Cristo nele, sabe? E o profeta também, eu acho, ele também fala coisas duras, né? Mas a gente sempre vê que é o amor que tá ali, né? Ele é gentil com as pessoas, ele não ataca elas, né? Apesar de que ele ensina, né, a como sermos melhores, né? A Catiana falou, certa vez, diante de um ex-membro da igreja, que difamou a igreja, o presidente Nelson foi tão amável e gentil com ela, aquilo foi a melhor resposta. A Dina Rocha falou, maravilha, Sara. Realmente as pessoas pensam muito mais em criticar, criando contendas, quando na verdade a vontade do Senhor é a reflexão das diferenças, unindo as opiniões com respeito e amor. Eu concordo, eu me lembro desse, Catiana, foi o filho dela, eu não sei se ela é membro afastada, mas eu me lembro que foi uma conferência, o profeta estava aqui no hotel, ele estava respondendo perguntas de repórteres e ela tentou pegar ele e ele foi tão amável com ela que desconcertou ela, né? Ele tentou colocar ele contra né? Botar em saia justa, vamos dizer assim. E ele foi tão amável o jeito que ele usou, né? Que acabou que ela ficou desconcertada. E eu acho que é assim que a gente tem que agir, é assim que Deus agia, né? Ele era gentil, mas ele desconcertava as pessoas no sentido de quando tu é amável com a pessoa, mas fala a verdade, fala o que realmente é certo, a gente acaba desconstruindo a pessoa acaba ficando desarmada, como a gente fala, né? As armas dela caem, porque é difícil tu contradizer ou tu brigar com alguém que age como profeta, né? Mesmo que eu acho que o profeta falasse que eu era a maior pecadora, é difícil de eu brigar com ele, porque ele, né, o jeito dele falar, e isso é uma característica que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Não, infelizmente a gente não nasce, né? A gente vai colocando ela no nosso caráter, na nossa vida, a gentileza, né? O modo da gente tratar, e a gente tem que só que a gente tem que querer isso. Isso não vem. Deus não coloca em todas as pessoas e pronto, todo mundo vai começar a ser assim, né? A gente precisa desejar ser assim. A gente precisa entender que é melhor ser assim, ter essas características, essa característica, né? Esse atributo, do que sermos que nem Satanás, né? Do que a gente ser agressivo, do que a gente querer ganhar na briga, né? Que é na força as pessoas, né? Deus não faz isso, né? Quando a gente aceitou o plano, ele não disse que nós éramos obrigados a seguir ele. Ele falou, vocês não são obrigados, eu vou ajudar vocês. Vocês não são obrigados, vocês vão decidir por vocês mesmos. Então, é assim que Deus ensina. Então, a gente não pode ser... Deus não nos obriga, porque a gente vai obrigar outra pessoa? Porque a gente vai tentar fazer com que a força faça aquilo, né? A gente não pode fazer isso, porque a nossa liberdade é divina. A nossa liberdade não é o governo que nos dá, não é nossos pais, não é nossos maridos ou nossas esposas, né? Não é nosso empregador, né? A liberdade ela é uma característica, nos dado pelo Pai Celestial. E a gente não pode ser tirado isso. Só que a gente tem que saber, a gente aprende, e Deus disse que ia nos ajudar e nos ajuda, através de Cristo e do Espírito Santo, principalmente, a como nós conseguimos alcançar isso, né? Alcançar essa perfeição, alcançar ser mais parecido com Cristo nos seus atributos,
ele nos ajuda se nós pedirmos, se nós desejarmos, né? Nada é imposto, nada vai ser imposto a nós. Vai ser, nós precisamos desejar, nós precisamos entender que esse é o melhor jeito, que esse é o jeito que Deus age e que nós devemos segui-lo e que devemos ser como Ele. Então, existe para a gente conseguir alcançar isso, né? Existe algumas regrinhas, né? Alguns, vamos dizer assim, alguns modos que podem nos ajudar, algumas dicas que podem nos ajudar. Então, para nós exercitar nossa gentileza no dia a dia, diz, tente se colocar no lugar do outro. Isso ajuda a entender melhor as pessoas, seu modo de pensar e agir. Então, muitas vezes, né, a gente, eu me incluo nisso, a gente sabe um pouquinho mais de um assunto e a gente não, e aí a pessoa vem falar com a gente e a gente fala, como que a pessoa está falando isso? A gente entende, como ela não entende que nem eu. Então, se a gente perceber que a pessoa não entende, não tem os mesmos conhecimentos que a gente tem sobre determinado assunto, sobre determinada, né, questão, acho que isso inclui nossos filhos, né? Quando a gente fala, não atravessa a rua, né? Só com a mamãe, né? Principalmente meus que são crianças, né? E eu tenho que entender que, que se ele faz, não é porque ele está me desobedecendo, é porque ele não entende ainda o que eu entendo, de que se ele atravessar um carro pode vir e matá-lo. Ele não entende ainda. Meu filho de 3 anos não entende o que é matar, o que é morrer, né? Ele é uma criança de 3 anos. Então, se eu for amável com ele, não explicar para ele, ele vai entender melhor do que se eu simplesmente dar um tapa nele porque ele me desobedeceu. Ele não vai entender, né, o porquê disso. Então, nesse sentido, a gente tem que se colocar, ver a pessoa, quem ela é, como ela é, para a gente entender por que ela está falando sobre aquilo, ou por que ela está agindo daquele jeito. Aprenda a escutar. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, principalmente para mim. É difícil a gente ficar escutando as pessoas, né? A gente não querer rebatê-las, né? A pessoa está falando alguma coisa, a gente quer logo rebater, quer logo dizer, não, você está errado. E então, se a gente conseguir aprender a escutar mais as pessoas, a ser mais gentis, a entender e assimilar o que elas estão falando, vai ser mais fácil na hora da gente conseguir ensiná-la se alguma coisa está errada no caso dela, ou ela me ensinar alguma coisa. Se eu estiver aberto a escutar, eu vou aprender mais do que se eu não quero ouvir a pessoa, já ignoro a pessoa, já digo que ela está totalmente errada, né? E eu acho que isso principalmente na relação entre marido e mulher, né? Às vezes a gente quer encerrar, a gente não quer ouvir, a gente quer ter razão e às vezes a gente tem que ouvir, muitas vezes a gente tem que ouvir nossos esposos, nossos maridos, o que eles estão pensando, e eles têm que nos ouvir também para saber o que a gente está pensando. E não simplesmente um barrar o outro e não ter um diálogo, não ter né, não ouvirem um outro, não trocar uma conversa. Praticar a arte da paciência, evitar julgamentos e ações precipitadas. Eu acho que isso também é bem difícil, né? Às vezes não tem paciência. Hoje em dia a gente não tem, a gente fala, a gente não tem muito tempo a perder, né? A gente está na correria, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filhos, a gente tem a igreja, a gente tem, né, muitas coisas a fazeres e a gente às vezes não tem paciência, né? Não tem paciência de ensinar, não tem paciência de escutar, não tem paciência para nada, né? A gente quer tudo, né? Tudo muito rápido, tudo muito fácil. Acho que a internet, eu falo assim, quando a internet está um pouquinho demorando, eu falo, que droga, porque a internet, meu marido na área de tecnológica, né, ia falar, a culpa é tua, brinco com ele, né, porque vocês fizeram mal. E ele falou assim, como era antes? Quanto tempo demorava para te conseguir abrir o computador, né? Quantos comandos você tinha que dar quando tu era, né, criança para que o computador entrasse? Hoje você dá um clique e a internet vem, né? Antigamente tinha que esperar discar, ficava aquele barulhinho, não sei se vocês lembram, mas ficava aquele barulhinho discando até conseguir que a internet entrasse, né? Então, o nosso mundo hoje ele é muito corrido e a gente acaba perdendo a paciência. E uma das dicas para a gente ter mais gentileza é a gente ter mais paciência. Pedir desculpa.
Outra coisa muito, muito, muito difícil de fazer, né? A gente pedir desculpa. Eu acho que esse é o que o Satanás usa muito com a gente, né? Não, você tem razão, você não tem que pedir desculpa e ponto. E não interessa, né? Acabe com a pessoa, então não fale nunca mais com ela, ponto, não tira ela da sua vida e pronto, né? Ou não vá mais na igreja se eu não, se, né, se eu, teve alguma discussão com o bispo, com algum líder, mesmo que tu esteja errado, não, tu tá sempre certa, tu nunca tá errado. A gente sempre tem essa tendência, né, de achar que a gente está sempre certo e que as pessoas sempre elas estão erradas. Então, a gentileza, mesmo eu ouvi já profetas falando, mesmo que a gente esteja certo, peça desculpa. Mesmo que a gente esteja certo. Porque tem um relacionamento maior ali. Tem uma a desculpa não vai te fazer menor ou inferior ou menos ou vai te, né, te tornar uma pessoa humilhada, né? Não, ao contrário, a pessoa que pede desculpa, né? Ela tá até por cima da outra, no sentido assim, tá mais parecida com Cristo, né? A gente lembra quando Cristo estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão, ele pediu para o Pai Celestial perdoar aquelas pessoas, mesmo ele sabendo que aquelas pessoas estavam erradas, né? Em crucificá-lo, em apedrejá-lo, em chicoteá-lo. Mesmo assim, ele pediu. E para a gente conseguir chegar a ser mais próximo de Cristo, a gente tem que ter esse atributo, a gente tem que ter isso em nós. Mesmo que a gente esteja errado, mesmo que a gente esteja certo, a desculpa desmonta a pessoa. A desculpa faz as relações voltarem. A desculpa faz a gente se sentir bem. Às vezes a pessoa até não aceita a desculpa, mas a nossa paz, a gente sabe que a gente fez o certo, isso já nos faz a gente se sentir melhor, isso já faz a gente conseguir ir em frente, perdoando até a pessoa por ela ter feito algo contra nós. Pense positivo, né? Então, que a gente pensar positivo seria procurar valorizar as situações. Então, eu contei há um pouco tempo atrás que o meu marido sofreu um acidente de carro, ele bateu o carro, a culpa foi dele, e o meu carro se destruiu, né? O carro nós perdemos. E a primeira coisa que o meu marido falou, sofreu um acidente, a primeira coisa que eu pensei foi nele, né? Quando eu vi o carro, quando eu fui até o acidente e vi o carro, eu pensei, e olhei para o meu marido, que estava até na ambulância, mas felizmente estava, né, com não estava grave, só tinha um cortezinho pequenininho, né? Quando eu pensei, não me importa o carro, importa que ele está vivo. Então, eu pensei, eu tenho que pensar positivo, né? Como a gente diz, foi-se os anéis, mas ficou-se os dedos, né? O carro foi, mas o meu marido continuou aqui. Então, a gente pode trabalhar e comprar um carro novo, mas o meu marido não ia poder trabalhar, não ia poder comprar outro marido igual ao meu marido. Meu marido é único, não tem outro marido igual a ele. Então, não adiantava, se eu não tivesse, o meu marido não ia adiantar, né? Eu ter um carro. O carro não ia adiantar ter aquele carro se eu não tivesse ele. Então, quando a gente tá nas situações difíceis da nossa vida, que a gente passa, que fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa aprendizado aqui na Terra, né? Que a gente sempre pense positivo, que a gente sempre pense o lado bom das coisas, não o lado ruim. Mesmo que eu sei que às vezes é muito difícil, né? Quando a gente tem uma doença muito grave, quando a gente, né, perde uma coisa muito grande, um trabalho, né? E a gente precisa sustentar nossa família. Mas que a gente sempre pense positivo, e o pensar positivo é se apegar a Deus, né? É se apegar a Ele, é pedir para Ele, olha, eu fiz a minha parte, eu preciso que você faça a sua, você me prometeu isso. Então, se agarre a Ele, né? O pensar positivo, eu diria, seria se apegue a Deus, peça a Deus ajuda, não seja humilde, peça ajuda. Eu sou uma pessoa falha e eu preciso da sua ajuda. E assim a gente vai conseguir se tornar mais humilde, mais gentil com as pessoas. A gente saber que nós também somos pecadores, que nós também somos falhos e que todos nós, indiferente de quem for, até o profeta fala muitas vezes isso, todos nós precisamos de Deus.
todos, não existe pessoa que está na Terra que não precisa de Deus, né? Até Cristo precisava de Deus. Então, que a gente precisa ser humilde para a gente conseguir ir positivo, né? Para que a gente consiga ser gentil, para a gente consiga ver a vida de uma outra perspectiva, né? E quando a gente começa a ver a vida de outra perspectiva, quando a gente começa a ver a vida de um lado voltado para Deus, voltado para os ensinamentos dele, para o que ele nos fala, a nossa vida fica muito melhor e muito mais fácil. Porque ele diz, né? Eu carrego os seus fardos. Se você me pedir, eu carrego. Ele sempre vai carregar. Se a gente pedir e se a gente estiver seguindo os ensinamentos dele. Hoje tivemos uma aula muito interessante que falava sobre o Zaqueu, né? Aquele baixinho, cobrador de impostos, e que ele não conseguiria ver Cristo direito por causa da altura das pessoas. Ele subiu numa árvore, correu na frente, subiu numa árvore, para quando Jesus Cristo passasse, ele pudesse vê-lo, né? E aí Jesus Cristo olhou para ele e disse: hoje eu vou cear na tua casa. E Cristo quis dar uma lição ali, porque o Zaqueu, ele era uma pessoa mal vista na sociedade lá. Além de ser publicano. Ele era publicano, aqueles caras que pecavam normalmente lá e tal. E ele era um cobrador de impostos que é muito odiado. Até hoje, né? Quem cobra impostos da gente não gosta muito. E ele então era defamado. Então Jesus Cristo então, quis mostrar para as pessoas que não era aquilo que o pessoal achava, né? E que ele ajudava as pessoas pobres. E ele disse para Jesus Cristo: se alguém recebeu de mim alguma injustiça, eu pago 4 vezes mais do que ele está reclamando, né? Então é bem interessante ler lá em Lucas 7 ali, ler essa partezinha do Zaqueu ali. Agora, eu penso o seguinte, e você pode pensar o mesmo. Quando você ficar irritado com alguma coisa, ou alguém fazer alguma coisa e você se sentir ressentido, você pode examinar qual é o grau de orgulho que você tem. Se ele está meio alto ou se ele está meio baixo, né? Então, se você sentiu um ressentimento com coisas paliativas, coisas pequenas, coisas sem sentido, o teu orgulho está muito grande. Está na hora de você receber a você mesmo sobre o seu próprio orgulho, né? Tem pessoas que têm um orgulho tão alto, um orgulho, que basta uma pessoa dar um discurso lá e aquele discurso tem alguma coisa que botou aquela pulsa, aquela pessoa, a pessoa já fica brava, né? E às vezes nem é com ele, às vezes pode ser alguém da família e já fica bravo. Então, naquele momento, a pessoa está demonstrando um orgulho, não aceita nada de errado que possa ter na vida dele. Para todos ele é certo, mesmo fazendo o errado, né? Então, quando a pessoa é xingado e a pessoa diz coisas caluniosas e você não deu bola, teu orgulho tá positivo. Você suportou, você aguentou. Então você tem a medalha de campeão. Então a gente pode sentir essas coisas assim e perceber, né? Qual é o grau que eu tô? E sempre tentar melhorar. Agora, quando acontecer de a gente querendo perdoar, não consegue perdoar, aí que entra Jesus Cristo. Aí que a gente tem que orar para ele e pedir para que ele nos dê aquela força necessária para suportar. Porque sozinho, você mesmo disse, sabe, agora há pouco, todos precisam de Deus, todos precisam todos nós, sem exceção, precisamos da misericórdia do Pai Celestial. Ele vai nos ajudar a suportar as coisas. Olha, os apóstolos do tempo deles, todos eles foram assassinados no fim. Todos eles vieram mártires no fim. Mas eles suportaram, aguentaram, com a ajuda de Jesus Cristo. Tá? E nós podemos fazer o mesmo. Porque o presente que nós vamos ganhar por suportar, por sermos valentes nessas coisas, vai vir muito grande depois. As Escrituras dizem isso.
que é todas aquelas pessoas que fizeram o que ele diz, o que o Pai Celestial diz, e cumprir aquelas coisas ali, a recompensa será grandiosa, muito grandiosa. Se a gente pudesse deslumbrar um pouquinho que seja disso, a gente já faria por interesse. A gente seria gentil por interesse, a gente seria bom por interesse, tudo por interesse. A gente tem que estar confiando em fé, uma promessa, né? Que o mundo que há de vir no futuro será maravilhoso para nós e nossa família, porque a gente não é só salvo sozinho, né? A gente é salvo com o marido, com os filhos, com nossos parentes todos, vão todos nos encontrar, vamos ver como é que nós nos comportamos. Então é isso aí. Então, examine. A Catiana só falou, eu entendi que apesar de Zaqueu ser um cobrador de impostos, eu não vi que ele era desonesto. E hoje o professor da escola dominical disse que Zaqueu era desonesto, mas eu não vi isso. Exato. Era o que o povo pensava a respeito, né? Do Zaqueu. O povo pensava que ele era desonesto, porque como ele era rico, achavam que ele pegava parte dos impostos para poder se locupletar, né? Isso a gente vê hoje em dia aí acontecer. Então, naquele tempo, o pessoal pensava isso. Quer dizer, o pessoal estava julgando baseado na riqueza que ele tinha. E ele era rico porque ele sabia ser empresário dos seus próprios negócios. Ele sabia multiplicar, né? Então, logo depois desse evento, Jesus Cristo contou uma parábola. Aquela parábola famosa, que eu contei para vocês agora há pouco antes, de que ele deu um dinheiro para uma pessoa, a pessoa multiplicou por 5, multiplicou por 10, e o último guardou, né? Então, o Senhor, ele abençoa as pessoas que multiplicam, que fazem as coisas crescer, desenvolver, né? Por isso que, às vezes, a gente fica brincando assim, quando as pessoas dizem assim, Jesus era capitalista ou era socialista, né? Os que defendem o socialismo dizem, porque quando ele falava de repartir com os pobres, ajudar os pobres, as pessoas pensam que é socialismo, porque o socialismo tem essa retórica falsa, mas tem, né? Eles usam essa retórica. Redividir a renda, tal, e promover os excluídos, essas coisas todas, né? E o capitalismo é visto como alguém que está concentrando a renda para si, para ficar milionário, às custas dos outros, tal. Não, nessa parábola que eu citei agora há pouco, o Senhor, ele abençoou o capitalista, o cara que multiplicou o dinheiro dele, né? Até ele falou, aquele que só tinha um dinheiro só, ele nem no banco botou. O Senhor chegou e reclamou, nem no banco você botou, você guardou, né? Então, assim é as coisas. Então, Jesus Cristo, na verdade, ele era assim, ele era a favor da multiplicação dos bens, das coisas, e ao mesmo tempo ajudar as pessoas menos afortunadas, as pessoas que estão passando fome, que são doentes, que não conseguem trabalhar, mas precisam de ajuda dos outros. As viúvas, que naquela época não tinha seguridade social, não tinha seguro, quando a pessoa ficava viúvo lá, o sustento ia embora, né? Não tinha como sustentar. Então elas ficavam à mercê da ajuda dos parentes e da sociedade em geral, né? Alcançando alguma coisa para que ela possa sobreviver, né? Então é uma maneira que o Senhor pede para a gente fazer, mas de coração, voluntariamente, uns ajudando os outros, né? Ele cria a riqueza e depois ele, de maneira voluntária, então ele distribui essa riqueza para as pessoas que ele acha que merecem. Até porque as pessoas que multiplicam seu bem, seu dinheiro, ele precisa contratar pessoas. Cada vez que ele contrata pessoas, ele está ajudando para a pessoa ter uma renda. É uma maneira de distribuir renda. É uma maneira, né? Às vezes eu brigo assim, ó, eu chego no armazém e vou comprar alguma coisa e eu vim aqui redistribuir minha renda. Vai e pago. Estou aqui, ó, ganhei X, parte desse X eu estou dando para o senhor agora. E o senhor também está fazendo o mesmo, está redistribuindo a tua renda, está me devolvendo um valor, né? Então, é uma troca de bens uns com os outros. E todo aquele, então, que promove a riqueza se multiplicar, sem estar pegando dos outros na marra, como o ladrão faz, como o corrupto faz, mas ele ganha a sua parte pelo trabalho que faz, pelo que desenvolve, né, por ser um administrador, isso faz um bem muito grande na sociedade. Então, o cristianismo, ele tem muito mais a ver com o capitalismo, no caso,
do que com o socialismo. O socialismo é confiscador, ele quer pegar na marra o dinheiro das pessoas, as pessoas perdem o desejo de trabalhar porque alguém está tomando as coisas dele. Então, as pessoas vão tudo virando ociosos, né? E o Senhor é contra a ociosidade. Então, até tem uma escritura que diz assim, que o ocioso não é digno de comer do pão nem usar as vestes do trabalho. Essa escritura é bem forte, né? A pessoa não merece se ele é preguiçoso, se não quer trabalhar, né? Ou não consegue trabalhar por ser escravo, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente tem que medir nosso orgulho, a nossa capacidade de discernir se nós estamos aguentando ou não estamos aguentando. É certo uma coisa, com o tempo, a gente vai se acostumando com os profetas são, aqueles homens lá não têm inimigos, né? Aparentemente, não têm inimigos, porque eles foram gentios a vida toda deles, até ficar velhinho, né? Eu estou buscando isso também. Eu acho que todos nós temos que buscar isso, porque é uma das maneiras que o Senhor falou. Seja perfeito como o Pai que está nos céus. Claro, perfeito totalmente a gente não vai ser. Corpo perfeito já não temos, né? A gente sabe que esse corpo aqui já era, dependendo da época, nós não vamos tê-lo mais. E depois nós vamos readquiri-lo mais tarde. Mas a gente procura ser perfeito na maneira com que ele se ensina. A gentileza é uma das coisas que ele nos ensina, né? Porque no mundo onde nós vamos viver, junto com as outras pessoas que nem nós, vai ser tudo à base da gentileza. Tudo à base da gentileza, tudo à base do amor, tudo à base do carinho, de um ajudar o outro, né? Esse é o sistema. Os outros, no fim daquela parábola que ele contou, sobre ter dado tanto dinheiro para um, tanto para outro, tanto para outro, ele disse, traga aqueles que estão contra mim, esses serão mortos. O rei, né? No caso da parábola. Ou seja, todos aqueles que não estarão com o gozo do Senhor serão separados. Vão morrer em reinos inferiores, tipo celestial, alguns vão ser filhos da perdição, né? Então a gente tem que se cuidar para ver qual é o grau que nós estamos na nossa vida, para que a gente possa saber que a gente vai se manter feliz, né? Não precisa ganhar fortunas para ser feliz. A gente tendo o suficiente para nos sustentar, para viver a nossa vida, guardar os mandamentos, ajudar as pessoas dentro daquilo que a gente pode, né? Já é algo que nos faz feliz. Uhum. Então, a gente está chegando no final da nossa live, então que a gente, nessa semana, né, a gente pense sobre esse atributo tão importante, que ele acaba, se nós estudarmos, se nós buscarmos, né, ele acaba sendo incorporado em nosso caráter, que é a gentileza, né? Com quem não gosta de ser tratado gentilmente, né? Entre nossos familiares, entre as pessoas que estão na rua. Eu sei que eu estava falando de gentileza das pessoas nos tratar. Tem uma lancheria que é tipo um McDonald's, que é o lugar que eu mais gosto de ir. Ele é mais caro que o McDonald's, mas por que eu gosto de ir lá? Porque eles sempre nos cumprimentam, eles falam assim, my pleasure. My pleasure quer dizer assim, eu sou... meu privilégio estar ajudando você, né? Eles sempre terminam. E essa lancheria se chama Chick-fil-A. Eles são de cristãos, não são de cristãos, membros da igreja, né? Jesus Cristo, acho que eles são batistas, se não me engano. Eles não abrem no domingo, nenhuma. E eles têm a cadeia em todos os Estados Unidos. Eles não abrem no domingo, eles guardam domingo. É de uma família, né? De cristão. E todos os funcionários, eles são extremamente gentis. Tu sempre vê sorriso no rosto e tu sempre vê eles falando essa palavra que eu acho linda, que é my pleasure, que eu acho muito bonita quando eles falam. E eu, às vezes, vou lá só por causa disso. A comida deles é boa também, mas porque eu sei que eu vou ser muito bem tratada lá, né? E eu sinto que isso faz parte deles. Não é uma coisa obrigada. Eles não estão fazendo porque eles são obrigados a fazer. É porque realmente eles estão ali porque eles gostam de trabalhar ali, porque eles gostam de fazer o que eles estão fazendo. Então, que a gente consiga alcançar esse atributo. Eu sei que é muito difícil hoje em dia. As coisas estão esquentando demais, né? Principalmente na área política, né? Às vezes é difícil da gente se aguentar, da gente não brigar, mas que a gente possa usar, né, esse atributo de Jesus Cristo, da gentileza, né? De a gente tentar, talvez,
conversar com as pessoas de um jeito mais amigável e menos agressivo, para a gente alcançar uma harmonia melhor em um mundo que, hoje em dia, o que Satanás mais usa é o conflito, que a gente, como membros da igreja, né, como cristãos, consigamos não usar, né, do conflito como nossa arma, mas sim a gentileza como nossa arma, para trazer mais pessoas a Cristo, para espalhar o evangelho para mais pessoas, né, para espalhar as boas novas para as pessoas. E eu acho que assim a gente vai conseguir, né, ser mais próximo e alcançar, ser mais parecido com Jesus Cristo. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada a todo mundo que passou aqui por ter assistido. A gente vai ter, domingo que vem, a gente vai ter uma live a continuar, né, nossos atributos de Jesus Cristo. A gente vai falar sobre o professor, né, que acho que era o principal atributo dele, que era ser professor, né, que nos ensinou tanto. E até hoje, né, depois de milênios e milênios, né, milênios, a gente ainda aprende com ele sobre esse atributo. Então, muito obrigada. Essa live vai ficar aqui gravada no nosso perfil e também lá no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar, a gente agradece. Se vocês não são inscritos, né, não seguem aqui, por favor, nos seguem lá no YouTube. Isso ajuda bastante. Então, nos vemos, então, domingo que vem. Muito obrigada, Elder Cláudio, pela estar participação. Com vocês. Tchau, pessoal.